Livro Glórias de Maria, Santo Afonso Maria de Ligório. Capítulo 5. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. 1. Necessidade da intercessão de Maria para nossa salvação. Primeiro, é muito salutar a intercessão dos santos. É a invocação e veneração dos santos, particularmente a de Maria, Rainha dos Santos, uma prática não só lícita, senão útil e santa. Pois procuramos, por meio dela, obter a graça divina. Esta verdade é de fé, estabelecida pelos concílios contra os hereges que a condenam como injúria feita a Jesus Cristo, nosso único medianeiro. Mas, se depois da morte um Jeremias reza por Jerusalém, se os anciãos do Apocalipse apresentam a Deus as orações dos santos, se um São Paulo promete a seus discípulos lembrar-se deles depois da morte, se São Estevão intercede por seus perseguidores e um São Paulo por seus companheiros, se, em suma, podem os santos rogar por nós, por que não poderíamos nós, por nossa vez, rogar-lhes para que intercedam por nós? As orações de seus discípulos recomenda-se São Paulo. Irmãos, rezai por nós. São Tiago exorta-nos que roguemos uns pelos outros. Podemos, por conseguinte, fazer o mesmo. Que seja Jesus Cristo, o único mediador de justiça, a reconciliar-nos com Deus pelos seus merecimentos, quem o nega? Não obstante disso, comprasse Deus em conceder-nos suas graças pela intercessão dos santos, e especialmente de Maria, sua mãe, a quem tanto deseja Jesus ver amada e honrada. Seria impiedade negar semelhante verdade. Quem ignora que a honra prestada às mães redunda em glória para os filhos? Os pais são as glórias dos filhos, lemos nos provérbios. Quem muito enaltece a mãe, não precisa ter receio de obscurecer a glória do filho. Pois, quanto mais se honra a mãe, tanto mais se louva o filho, diz São Bernardo. E observa São Ildefonso. É tributada ao filho e ao rei toda a honra que se presta à mãe e à rainha. Ao mesmo tempo, está fora de dúvida que pelos merecimentos de Jesus Cristo foi concedida a Maria a grande autoridade de ser medianeira da nossa salvação, não de justiça, mas de graça e de intercessão, como bem lhe chamou Conrado de Saxônia, com o título de Fidelíssima Medianeira da nossa salvação. E São Lourenço Justiniano pergunta: como não ser toda cheia de graça, aquela que se tornou a escada do paraíso, a porta do céu e a verdadeira medianeira entre Deus e os homens? Portanto, bem adverte Soares. Quando suplicamos à Santíssima Virgem nos obtenha as graças, não é que desconfiemos da misericórdia divina, mas é muito antes porque desconfiamos da nossa própria indignidade. Recomendamo-nos, por isso, a Maria, para que supra sua dignidade a nossa miséria. Segundo, em que sentido nos é necessária a intercessão de Maria? Que o recorrer, pois, à intercessão de Maria Santíssima seja coisa utilíssima e santa, só podem duvidar os que são falsos de fé. O que, porém, temos em vista é que esta intercessão é também necessária à nossa salvação. Necessária sim, mas não absoluta, mas moralmente falando, como deve ser. A origem desta necessidade
está na própria vontade de Deus, o qual, pelas mãos de Maria, quer que passem todas as graças que nos dispensa. Tal é a doutrina de São Bernardino, doutrina atualmente comum a todos os teólogos e doutores, conforme o assevera o autor do Reino de Maria. Seguem esta doutrina Vega, Mendoza, Paciuchelli, Segneri, Poiré, Crassetti e inúmeros outros autores. Até Alexandre Natal, aliás, tão reservado em suas proposições, de ser vontade de Deus que, pela intercessão de Maria, esperemos todas as graças. Em seu apoio, cita a célebre passagem de São Bernardo. Esta é a vontade de Deus, que recebamos tudo por meio de Maria. Da mesma opinião, é também contenção, como se vê no seu comentário, as palavras de Jesus, dirigidas a São João, do alto da cruz. Assim faz ele dizer ao Salvador: ninguém terá parte no meu sangue, senão pela intercessão de Maria. Minhas chagas são fontes de graças, mas só por meio de Maria correrão até aos homens. Tanto por mim serás amado, João, meu discípulo, quanto amares minha mãe. Terceiro, objeções contra a necessidade da intercessão de Maria. Esta proposição sobre a universal mediação de Maria, quanto aos bens que de Deus recebemos, não agrada muito a certo autor moderno. Embora fale, aliás, com muita piedade e erudição, da verdadeira e da falsa devoção à Mãe de Deus, mostra-se muito avaro em lhe conceder esta glória. Em dar-lhe não tiveram, entretanto, escrúpulo um São Germano, um Santo Anselmo, um São João Damasceno, um São Boaventura, um São Bernardino de Sena, o venerável Abade de Celes e tantos outros doutores. Nenhum deles encontrou dificuldade na aceitação da doutrina de ser a mediação de Maria, pelos motivos já expostos, não só útil como também necessária à nossa salvação. Diz o citado autor que uma tal proposição, isto é, de não conceder o Senhor graça alguma senão por meio de Maria, é hipérbole, é uma exageração que escapou ao fervor de alguns santos. Falando-se com exatidão, quer a sentença apenas significar que de Maria recebemos Jesus Cristo, por cujos méritos obtemos todas as graças. Do contrário, acrescenta ele, seria um erro acreditar que Deus não possa distribuir-nos suas graças sem a intercessão de Maria. Pois diz o apóstolo que reconhecemos um único Deus e um único medianeiro entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Quarto, refutação e demonstração. Seja-me permitido recordar, entretanto, ao autor uma distinção que ele mesmo faz. No seu livro acentua também a diferença entre a mediação de justiça em vista dos méritos e a mediação de graça por via de intercessão. E do mesmo modo, uma coisa é dizer que Deus não possa e outra que Deus não queira conceder as suas graças sem a intercessão de Maria. Nós confessamos que Deus é a fonte de todos os bens e o Senhor absoluto de todas as graças. Confessamos também que Maria não é mais que uma pura criatura e que, quanto obtém, tudo recebe de Deus gratuitamente. Mais que todas as outras, esta sublime criatura na terra também o honrou e amou, sendo por ele escolhida para a mãe de seu Filho, o Salvador do mundo.
Querendo exaltá-la de um modo extraordinário, determinou, por isso, o Senhor que por suas mãos hajam de passar e sejam concedidas todas as mercês dispensadas às almas remidas. Não é muito razoável e muito conveniente tal suposição? Quem poderá dizer o contrário? Não há dúvida, confessamos que Jesus Cristo é o único medianeiro de justiça, porque, por seus méritos, nos obtém a graça e a salvação. Mas ajuntamos que Maria é medianeira de graças e, como tal, pede por nós em nome de Jesus Cristo, e tudo nos alcança pelos méritos dele. Assim, pois, à intercessão de Maria, devemos, de fato, todas as graças que solicitamos. Não há nisso de contrário aos sagrados dogmas. Ao invés, o que há é plena conformidade com os sentimentos da Igreja. Nas orações por ela aprovadas, ensina-nos a recorrer sempre à Mãe de Deus e invocá-la como salvação dos doentes, refúgio dos pecadores, auxílio dos cristãos, vida e esperança nossa. Nas festas da Santíssima Virgem, aplica-lhe o ofício, palavras dos livros da sabedoria, e assim nos dá a entender que nela acharemos toda a esperança. Em mim há toda a esperança da vida e da virtude. Em suma, acharemos em Maria a vida e a nossa salvação. Quem me acha, achará a vida e aurirá do Senhor a salvação. Lemos numa outra passagem: os que operam por mim não pecarão. Aqueles que me esclarecem terão a vida eterna. Tudo está nos mostrando quão necessário nos é a intercessão de Maria. Nessa convicção, confirmaram-me muitos teólogos e santos padres. Injustiça fora afirmar que eles, como diz o sobredito autor, exaltando Maria, tenham caído em hipérboles e exagerações desmedidas. Tanto uma como outra saem dos limites do verdadeiro. Não podemos, pois, atribuí-las aos santos que falaram inspirados por Deus, que é Espírito de verdade. Permita-me fazer aqui uma breve digressão para externar o que sinto. Quando uma sentença de qualquer modo honrosa para a Santíssima Virgem tem algum fundamento e não repugna a verdade, deixar de adotá-la e combatê-la, porque a sentença contrária pode também ser verdadeira, é indício de pouca devoção à Mãe de Deus. Não quero estar, nem desejo ver meus leitores entre esses poucos devotos de Maria. Desejo, pelo contrário, vê-los entre os que creem plena e firmemente tudo quanto, sem erro, podem crer das grandezas de Maria, segundo as palavras do abade Roberto, que conta semelhante fé entre um dos obséquios mais agradáveis a Maria. Quando não houvesse outro a nos livrar do temor de ser excessivo nos louvores de Maria, bastava o pseudo Agostinho para fazê-lo. Conforme suas palavras, tudo quanto pudermos dizer em louvor de Maria é pouco em relação ao que merece por sua dignidade de Mãe de Deus. Confirmai isto à Santa Igreja, a qual faz ler na missa da Santa Virgem as seguintes palavras: Bem-aventurada és tu, Santa Virgem Maria, e muito digna de todo o louvor. Voltemos, porém, ao nosso assunto e vejamos o que dizem os santos padres sobre a sentença proposta. Segundo São Bernardo, Deus encheu Maria com todas as graças para que, por seu intermédio, recebam os homens
todos os bens que lhe são concedidos. Faz aqui o santo uma profunda reflexão, acrescentando: antes do nascimento da Santíssima Virgem, não existia para todos essa torrente de graças, porque não havia ainda esse desejado aqueduto. Maria foi dada ao mundo, continua ele, a fim de que, por seu intermédio, como por um canal, até nós corresse sem cessar a torrente das graças divinas. Que lhe arrebentassem os aquedutos foi ordem dada por Holofernes para tomar a cidade de Betúlia. Assim o demônio também envida todos os esforços para acabar com a devoção à Mãe de Deus nas almas. Pois, cortado esse canal de graças, muito fácil se lhe torna a conquista. Consideremos, portanto, continua São Bernardo, com que afeto e devoção quer o Senhor que honremos esta nossa Rainha. Consideremos o quanto deseja que a ela sempre recorramos e em sua proteção confiemos. Pois em suas mãos depositou a plenitude de todos os bens, para nos tornar cientes de que toda a esperança, toda a graça, toda a salvação a nós chegam pelas mãos dela. A mesma coisa declara São Antônio. Todas as misericórdias dispensadas aos homens lhes têm vindo por meio de Maria. É por isso Maria comparada à lua. Colocada entre o sol e a terra, a lua dá a esta o que recebe daquele, diz São Boaventura. Do mesmo modo, recebe Maria os celestes influxos da graça para nos transmitir aqui na terra. Pelo mesmo motivo, chama-lhe a Igreja Porta do Céu. Como todo o indulto do rei passa pela porta de seu palácio, observa São Bernardo, assim também graça nenhuma desce do céu à terra sem passar pelas mãos de Maria. Ajunta São Boaventura que Maria é chamada Porta do Céu, porque ninguém pode entrar no céu senão pela porta, que é Maria. Nesse sentimento, confirma-nos São Jerônimo no Sermão da Assunção, que vem inserido nas suas obras. Nele, lemos que em Jesus Cristo reside a plenitude da graça, como na cabeça, de onde se transfunde para nós, que somos seus membros, o vivificador Espírito dos auxílios divinos necessários para a nossa salvação. Em Maria reside a mesma plenitude como no pescoço, pelo qual passa esse Espírito para comunicar-se ao resto do corpo. Com cores mais vivas, dá a São Bernardino o mesmo pensamento. Por meio de Maria, transmitem-se os fiéis, que são o corpo místico de Jesus Cristo, todas as graças da vida espiritual emanadas de Jesus Cristo, que lhes é a cabeça. E com as seguintes palavras, procura confirmar isto. Tendo-se Deus dignado habitar no ventre desta Virgem Santíssima, adquiriu ela uma certa jurisdição sobre todas as graças. Porque, saindo Jesus Cristo de seu ventre sacrossanto, dele saíram juntamente, como de um oceano celeste, todos os rios das divinas dádivas. Escrevendo com maior clareza ainda, diz o santo: a partir do momento que esta Virgem Mãe concebeu em seu ventre o Divino Verbo, adquiriu, por assim dizer, um direito especial sobre os dons que nos provém do Espírito Santo, de tal modo que criatura alguma recebe graças de Deus, senão por mãos de Maria. A encarnação do Verbo e a sua Mãe Santíssima refere-se à passagem de Jeremias. Uma mulher circundará a um homem.
Certo autor explica exatamente no mesmo sentido estas palavras. Nenhuma linha pode sair do centro de um círculo sem passar primeiro pela circunferência. Assim de Jesus, que é o centro, graça alguma chega até nós sem antes passar por Maria, que o encerra, desde que o recebeu em seu puríssimo seio. Por esse motivo, segundo São Bernardino, todos os dons, todas as virtudes e as graças também todas são dispensadas pelas mãos de Maria, a quem, quando e como ela quer. Assevera igualmente Ricardo de São Lourenço ser vontade de Deus que todo o bem que faz às suas criaturas lhes venha pelas mãos de Maria. O venerável abade de Celes exorta por isso todos à invocação desta tesoureira da graça, como denomina, porque só por intermédio dela os homens hão de receber todo o bem que podem esperar. De onde claramente se vê que os citados santos e autores, afirmando-nos virem todas as graças por meio de Maria, não o quiseram dizer só no sentido como o entende o sobredito autor. Para ele, tudo apenas significa que de Maria temos recebido Jesus, que é a fonte de todo o bem. Não. Os santos também afirmam que Deus, depois de nos ter dado Jesus Cristo, quer que, pelas mãos de Maria e por sua intercessão, sejam dispensadas todas as graças que, em vista dos méritos de Jesus Cristo, se têm concedido, se concedam e se hão de conceder aos homens até ao fim do mundo. Daqui conclui o Padre Soares que é hoje sentimento universal da Igreja, que a intercessão de Maria não somente nos é útil, mas também necessária. Necessária, como dissemos, não de necessidade absoluta, porque tal nos é somente a mediação de Jesus Cristo, mas necessária moralmente, porque entende a Igreja, como pensa São Bernardo, que Deus tem determinado dispensar-nos suas graças só pelas mãos de Maria. E primeiro que São Bernardo, assim o afirmou São Ildefonso, dizendo à Santíssima Virgem: Ó Maria, o Senhor determinou entregar nas vossas mãos todos os bens que aos homens quer dar, e por isso vos confiou riquezas e tesouros de sua graça. Por esta razão, exigiu Deus o consentimento de Maria para se fazer homem. Em primeiro lugar, para que ficássemos todos sumamente obrigados à Virgem, e depois para que entendêssemos que ao arbítrio dela está entregue a salvação de todos os homens. Lê-se no profeta Isaías que da raiz de Jessé sairia uma haste, isto é, Maria, e dela uma flor, isto é, o Verbo encarnado. Sobre essa passagem, tece Conrado de Saxônia este belo comentário. Todo aquele que desejar obter a graça do Espírito Santo, busque a flor em sua haste, isto é, Jesus em Maria. Pois pela haste encontraremos a flor, e pela flor chegaremos a Deus. Se queres possuir a flor, procura com orações inclinar a teu favor a vara da flor e alcançá-la-ás. De outro lado, nota-te as palavras do seráfico São Boaventura, comentando o trecho. Eles encontraram a criança com Maria, sua mãe. Ninguém, diz ele, achará jamais a Jesus senão com Maria e por meio de Maria. E conclui que em vão procura Jesus, que não procura achá-lo com sua mãe. Dizia por isso São Ildefonso: Quero ser servo do Filho, mas como ninguém pode servir ao Filho sem servir também à mãe, esforço-me, por conseguinte, em servir a Maria. Exemplo:
Durante uma viagem marítima, entretinha-se um jovem fidalgo, de preferência, com a leitura de certo livro obsceno. Em palestra com o jovem, pediu-lhe um religioso que fizesse um pequeno obséquio a Nossa Senhora. Com muito gosto farei, respondeu o interpelado. Pois então atire ao mar esse livro imoral que está lendo. Faça-o por amor à Virgem Maria, disse-lhe o religioso. O fidalgo apresentou o livro para que o sacerdote o lançasse ao mar em seu nome. Este, porém, observou: Não, quero que o Senhor mesmo ofereça esse sacrifício a Nossa Senhora. O moço prontamente atirou ao mar o livro que tanto havia antes apreciado. Chegando a Gênova, sua terra natal, Maria o recompensou, fazendo com que tomasse a resolução de consagrar-se a Deus num convento. Oração. Vê, ó minha alma, que bela esperança de salvação e de vida eterna te dá o Senhor. Em sua grande misericórdia te encheu de confiança no patrocínio de sua mãe, embora tenhas, por teus pecados, tantas vezes merecido a reprovação e o inferno. Agradece, pois, a teu Deus e a Maria, tua protetora, que já se dignou tomar-te sob teu manto, como já o atestam as inúmeras graças que por seu intermédio tens recebido. Sim, eu vos agradeço, ó minha Mãe amorosíssima, por todo o bem que me tendes feito, a mim, pobre infeliz, que mereci o inferno. Ó minha Rainha, de quantos perigos me haveis livrado! Quantas luzes e quantas misericórdias me tendes obtido de Deus! Que grande bem ou que grande honra de mim recebestes, para que tanto vos empenheis em fazer-me benefícios? A tanto vos moveu unicamente a vossa bondade. Ah, nem que eu sacrificasse por vós o sangue e a vida, nada seria em comparação ao que vos devo, já que vós me livrastes da morte eterna. Vós me fizestes, como eu espero, recobrar a graça divina. A vós, em suma, eu devo toda a minha sorte. Ó Senhora minha, amabilíssima, miserável como sou, de outro modo não posso retribuir vossos benefícios, senão com meus louvores e com meu amor. Eia, não desdenheis aceitar a oferta de um pobre pecador, tocado por vossa bondade. Se meu coração é indigno de amar-vos por estar manchado e cheio de apegos terrenos, a vós compete mudá-lo. Mudai-o, pois. Uni-me a Deus, ligai-me de tal modo que nunca mais me possa separar de seu amor. Vós desejais que eu ame vosso Deus, e isto também eu quero de vós. Obtende-me a graça de amá-lo e amá-lo para sempre, e nada mais quero. Amém. Dois. Continuação do mesmo assunto. Primeiro, a necessidade da intercessão de Maria provém da sua cooperação na redenção. Uma sentença de São Bernardo diz: cooperaram para nossa ruína um homem e uma mulher. Convinha, pois, outro homem e outra mulher cooperassem para nossa salvação. E estes foram Jesus e Maria, sua mãe. Não há dúvida, diz o santo, Jesus Cristo só foi suficientíssimo para remir-nos. Mas conveniente era, entretanto, que para nossa reparação servissem ambos os sexos, assim como haviam cooperado ambos para nossa ruína. Pelo que São Alberto chamou a Maria cooperadora da redenção. A própria Virgem revelou a Santa Brígida que, assim como Adão e Eva por um pomo
venderam o mundo, assim também ela e seu filho com o coração resgataram. Do nada pôde Deus criar o mundo, observa São Anselmo, mas não quis repará-lo sem a cooperação de Maria. De 3 modos, explica o Padre Soares, cooperou a Divina Mãe para nossa salvação. Primeiro, merecendo com o merecimento de congruo a encarnação do Verbo. Segundo, rogando muito a Deus por nós, enquanto esteve no mundo. Terceiro, sacrificando com boa vontade a Deus a vida do Filho para nossa salvação. Tendo, pois, Maria cooperado para a redenção com tanto amor pelos homens e tanto zelo pela glória divina, com razão determinou o Senhor que todos nos salvássemos por intermédio da sua intercessão. Maria é chamada cooperadora de nossa justificação, diz Bernardino de Buste, porque Deus lhe entregou as graças todas que nos quer dispensar. Por isso, no dizer de São Bernardo, todas as gerações, passadas, presentes e futuras, devem considerar Maria como medianeira e advogada da salvação de todos os séculos. Garante-nos Jesus Cristo que ninguém pode vir a Ele, a não ser que o Pai o traga. Ninguém pode vir a mim, se o Pai o não atrair. O mesmo também, no sentir de Ricardo de São Lourenço, diz Jesus de sua mãe. Ninguém pode vir a mim, se minha mãe o não atrair com suas preces. Jesus foi o fruto de Maria, como disse Santa Isabel. Quem quer o fruto, deve também querer a árvore. Quem, pois, quer a Jesus, deve procurar Maria. E quem acha Maria, certamente acha também Jesus. Vendo Isabel a Santíssima Virgem que a fora visitar em sua casa, e não sabendo como lhe agradecer, exclamou cheia de humildade: E donde a mim esta dita, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Mas como assim? Pergunta. Não sabia já Isabel que não só Maria, como também Jesus, tinha vindo à sua casa? Por que, pois, se declara indigna de receber a mãe, em vez de confessar-se indigna de ver o filho vir ao seu encontro? Ah, é porque bem entendia a santa que Maria vem sempre com Jesus e que, portanto, lhe bastava agradecer à mãe sem nomear o filho. No livro dos Provérbios, disse da mulher prudente: fez-se como a nau do negociante, que traz de longe o seu pão. Maria foi essa ditosa nau que do céu nos trouxe Jesus Cristo, pão vivo descido do céu, para dar-nos a vida eterna, como ele diz: Eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Daí conclui Ricardo de São Lourenço que no mar deste mundo todos se perdem, quantos não se tiverem recolhido a esta nau, isto é, que não forem protegidos de Maria. Sempre, portanto, continua ele, que estivermos em perigo de nos perdermos pelas tentações ou paixões desta vida, urge recorrer a Maria, clamando: Depressa, Senhor, ajudai-nos, salvai-nos, se não quereis ver-nos perdidos. E note-se aqui, de passagem, que o sobredito autor não se faz escrúpulo de dizer a Maria: Salvai-nos que perecemos. Não imita, por conseguinte, o autor mencionado no parágrafo anterior, o qual nos proíbe que peçamos à Virgem salvação, porquanto, no seu parecer, só de Deus devemos esperá-la. Bem pode um condenado à morte dizer a algum válido do rei que o salve, pedindo ao príncipe indulto para a sua vida. Mas por que, então, não poderemos nós
dizer à Mãe de Deus que nos salve, impetrando-nos a graça da vida eterna? São João Damasceno, sem dificuldade, dizia à Virgem Santíssima: Rainha pura e imaculada, salvai-me, livrai-me da condenação eterna. São Boaventura saúda como salvação dos que a invocam. A Santa Igreja aprova o chamar-lhe saúde dos enfermos. E teremos nós escrúpulos de pedir-lhe que nos salve, quando o escritor afirma que ninguém se salva senão por ela? E já antes deles, São Germano afirmou que ninguém se salva a não ser por meio de Maria. Segundo, outras provas tiradas da doutrina dos santos e dos doutores. Vejamos, porém, o que mais escreveram os santos sobre a necessidade da intercessão da Divina Mãe. Na opinião de São Caetano, bem podemos buscar as graças, mas obtê-las não podemos sem a intercessão de Maria. Confirma-o São Antonino com estas belas palavras: quem pede sem ela, pretende voar sem asas. Quer dizer o santo: quem pede e quer alcançar graças sem a intercessão de Maria, pretende voar sem asas. A terra do Egito está em tuas mãos, disse o faraó a José, e a ele enviava quantos lhe vinham pedir socorro, respondendo-lhes: Ide a José. Da mesma forma, Deus, ao lhe pedirmos graças, manda-nos a Maria. Ide a Maria. O Senhor decretou, como diz São Bernardo, não conceder favor algum sem a mediação de Maria. Por isso, conforme Ricardo de São Lourenço, nas mãos dela está a nossa salvação. E, com mais direito que os egípcios a José, podemos nós, cristãos, dizer à Santíssima Virgem: nossa salvação está em tuas mãos. O mesmo escreve o abade de Celes: em tuas mãos foi colocada nossa salvação. Em termos mais enérgicos, acentua-o o Pseudo Cassiano, quando diz sem ambages que a salvação depende dos favores e da proteção de Maria. Quem é protegido por ela se salva. Perde-se quem o não é. Isto leva São Bernardino de Sena a exclamar: Ó Senhora, porque sois a dispensadora de todas as graças, e só de vossas mãos nos há de vir a salvação, de vós também depende nossa salvação. E por isso, razão tinha Ricardo ao escrever: assim como a pedra cai logo que é tirada à terra que a sustém, assim uma alma, tirada o socorro de Maria, cairá primeiramente no pecado e depois no inferno. Deus não nos há de salvar sem a intercessão de Maria, assevera São Boaventura. Pois, assim como uma criancinha não pode viver sem a ama, da mesma forma ninguém se pode salvar sem a proteção de Maria. Tenha, por conseguinte, a tua alma, exorta o santo, uma verdadeira sede de devoção a Maria. Conserva-a sempre, não a deixes até que vás receber no céu a maternal bênção de Maria. Ó Virgem Santíssima, exclama São Germano, ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus, senão por vós, ó Mãe de Deus, ó Virgem Mãe, ó cheia de graça. E de novo, se não nos abrisseis ao caminho, ninguém escaparia às solicitações da carne e do pecado. Como só por meio de Jesus Cristo temos acesso junto ao Pai Eterno, igualmente, observa São Bernardo, só por meio de Maria temos acesso junto a Jesus Cristo. E a tal resolução de Deus
isto é, que sejamos salvos por intermédio de Maria, dá ao santo este belo motivo. Por meio de Maria, receba-nos aquele Salvador que por meio dela nos foi dado. Dá-lhe, por isso, o nome de Mãe da Graça e da nossa salvação. Que seria, pois, de nós, indaga São Germano, que esperança nos restaria de salvação, se nos abandonasseis, ó Maria, vida dos cristãos? Terceiro, uma segunda objeção. Mas, replica o citado autor moderno, Muratori, se todas as graças passam por Maria, a ela hão de recorrer os santos que invocamos, a fim de nos obterem as graças que lhe pedimos. Mas isto, diz ele, ninguém crê, nem o sonhou. Enquanto a crê-lo, respondo que nisso não pode haver erro ou inconveniente algum. Para honrar a mãe, constituiu-a Deus, Rainha dos Santos, e quer que por suas mãos sejam dispensadas todas as graças. Que inconveniente, então, pode haver que também os santos a ela se dirijam para a obtenção das graças solicitadas por seus devotos? Enquanto dizer que isso ninguém o sonhou, eu acho que tal asseveram explicitamente São Bernardo, São Anselmo, o Padre Soares e outros mais. Em vão pedir-se-iam graças aos santos se Maria não se empenhasse em obtê-las, diz São Bernardo. Um escritor interpreta no mesmo sentido as palavras do Salmo. Todos os ricos do povo suplicarão teu olhar. Os ricos do grande povo de Deus, diz ele, são os santos. Quando querem obter qualquer graça a algum de seus devotos, se encomendam a Maria para que ela as obtenha. Com razão, portanto, pedimos aos santos que sejam nossos intercessores junto a Maria, que lhes é Rainha e Senhora, diz o Padre Soares. Justamente isso, como relata o Padre Marchese, prometeu São Bento a Santa Francisca Romana. Aparecendo-lhe um dia, prometeu-lhe que a protegeria sempre, como advogado, junto à Mãe de Deus. Com o exposto, concordam as palavras de Santo Anselmo. Senhora, o que a intercessão de todos os santos pode obter unida convosco, pode obtê-lo a vossa, sozinha, sem o auxílio deles. E por que é assim tão grande vosso poder? Pergunta o santo. Porque sois a mãe do nosso Salvador, a esposa de Deus, a Rainha do céu e da terra. Santo algum pedirá por nós e nos ajudará, se não falais em nosso favor. Mas no que o dignardes fazer, empenhar-se-ão todos os santos em pedir por nós e nos socorrer. As palavras do eclesiástico, eu sozinha rodeei o giro do céu, são aplicadas a Maria pela Igreja, e segue Neri assim as comenta. Assim como a primeira esfera, com o seu movimento, faz que todas as outras esferas se movam, assim também o paraíso inteiro reza com Maria, quando ela se põe a pedir por uma alma. Paciuchelli diz até que a Virgem, como rainha, ordena aos anjos e santos que a acompanhem e junto com ela dirijam suas preces ao Altíssimo. Entendemos assim, finalmente, o motivo por que a Santa Igreja nos manda invocar e saudar a Divina Mãe com o grande título de esperança nossa. Afirmava o ímpio Lutero não poder suportar que a Igreja Romana chamasse Maria, uma criatura, nossa esperança. Que só Deus e Jesus Cristo, como nosso medianeiro, são nossa esperança.
que, ao contrário, Deus amaldiçoa a quem põe sua esperança nas criaturas, era o que o herege dizia. Mas a Igreja ensina-nos a invocar constantemente Maria e saudá-la como nossa esperança. Aquele que põe sua esperança na criatura, independentemente de Deus, é sem dúvida amaldiçoado pelo Senhor, pois tão somente Ele é a única fonte e distribuidor de todo o bem. Sem Ele, nada tem e nada pode dar à criatura. Mas, como temos provado, conforme a determinação de Deus, todas as graças devem chegar até nós por meio de Maria, como por um canal de misericórdia. Por conseguinte, não só podemos, como devemos confessar que ela é nossa esperança, porquanto recebemos as graças por seu intermédio. Daí o título que lhe dá São Bernardo, de toda a razão de sua esperança. O mesmo diz São Damasceno, dirigindo-se à Santíssima Virgem, com estas palavras: Em vós, Senhora, tenho colocado toda a minha esperança, e de vós espero minha salvação. Também São Tomás sustenta que Maria é toda a esperança de nossa salvação. Virgem Santíssima, exclama São Efrem, acolhei-nos sob a vossa proteção, se salvos nos quereis ver. Pois só por vosso intermédio esperamos a salvação. Concluamos então com as palavras de São Bernardo. Procuremos venerar com todos os afetos do coração Maria, Mãe de Deus, porque é vontade do Senhor que de suas mãos recebamos todos os bens da graça. Sempre, portanto, que desejarmos ou solicitarmos uma graça, tratemos segundo o conselho do santo de recomendar-nos a Maria e tenhamos confiança de obtê-la por sua intercessão. E continua ele: Se tu não mereces a graça solicitada, bem a merece Maria, que por ela se empenhará. Pelo que também nos aconselha que recomendemos a Maria todas as obras e orações que oferecemos a Deus, se queremos que Ele as aceite. Exemplo. É célebre a história de Teófilo, escrita pelo clérigo Eutiquiano de Constantinopla, como testemunha ocular que foi do fato que passo a relatar. Segundo o padre Crassetti, confirmam-no São Pedro Damião, São Bernardo, São Boaventura, São Antonino e outros. Era Teófilo arcediago da igreja de Adanas, na Cilícia. Tanto o estimava o povo que o quis para bispo, dignidade que ele por humildade recusou. Caluniado, porém, por alguns malvados, e por isso destituído de seu cargo, ficou de tal maneira desgostoso que, fora de si pela paixão, se foi valer do auxílio de um mágico judeu. Pô-lo este em comunicação com o demônio, o qual prometeu a Teófilo auxiliá-lo, mas sob a condição de assinar ele, de próprio punho, um papel pelo qual renunciava a Jesus e Maria, sua mãe. Acedeu Teófilo e assinou a execrada renúncia. No dia seguinte, o bispo reconheceu a falsidade das acusações contra Teófilo e pediu-lhe perdão, restituindo-lhe o cargo que ocupara. Mas o infeliz chorava sem cessar, tendo a consciência dilacerada de remorso pelo enorme pecado que havia feito. Finalmente vai à igreja, ajoelha-se diante da imagem de Maria e lhe diz: Ó Mãe de Deus, não quero desesperar. Ainda vós me restais. Vós que sois tão compassiva e poderosa para me ajudar. Durante 40 dias viveu chorando e invocando a Santíssima Virgem. Uma noite apareceu-lhe a Mãe de Misericórdia e disse-lhe:
Que fizeste, Teófilo? Renunciaste à minha amizade e à de meu filho, e te entregaste àquele que é teu e meu inimigo? Senhora, respondeu Teófilo, haveis de me perdoar e de me obter o perdão de vosso filho. Vendo Maria tão grande confiança, acrescentou: Consola-te, que vou rogar a Deus por ti. Reanimado, redobrou Teófilo as lágrimas, as preces e as penitências, conservando-se sempre aos pés da imagem de Maria. Reapareceu-lhe a Mãe de Deus e amavelmente lhe disse: Teófilo, enche-te de consolação. Apresentei a Deus tuas lágrimas e orações. De hoje em diante, guarda-lhe gratidão e fidelidade. Senhora minha, replicou o infeliz, ainda não estou plenamente consolado. Ainda conserva o demônio, o ímpio documento em que renunciei a vós e a vosso filho. Podeis fazer que me restitua. E eis que 3 dias depois, acordando Teófilo à noite, achou sob o peito o referido documento. No dia seguinte foi à igreja e, ajoelhando-se aos pés do bispo, que justamente oficiava, contou-lhe por entre soluços tudo quanto havia acontecido. Entregou-lhe o ímpio documento, que o bispo fez queimar imediatamente diante dos fiéis presentes, enquanto choravam todos de alegria, exaltando a bondade de Deus e a misericórdia de Maria para com aquele pobre pecador. Teófilo, entretanto, voltou à igreja de Nossa Senhora, onde, no fim de 3 dias, morreu contente e cheio de gratidão para com Jesus e sua Mãe Santíssima. Oração. Ó Rainha e Mãe de Misericórdia, que concedeis as graças a todos aqueles que vos invocam com tanta liberalidade, porque sois Rainha, e com tanto amor, porque sois nossa Mãe amantíssima. A vós hoje me encomendo, eu, tão pobre de merecimentos, como carregado de dívidas para com a divina justiça. Em vossas mãos, ó Maria, está a chave das misericórdias divinas. Não olvideis a minha penúria e não me abandoneis em minha pobreza. Sois tão liberal com todos e acostumada a dar mais do que vos pedem. Mostrai a mesma liberalidade em meu favor. Protegei-me, Senhora minha, eis o que vos peço. Nada receio se me protegeis. Não temos demônios, porque vós sois mais poderosa que todo o inferno. Não temos meus pecados, porque vós, com uma só palavra que faleis a Deus, podeis alcançar-me o perdão de todos eles. Tendo eu o vosso favor, não temo nem mesmo a cólera de Deus, pois basta uma súplica vossa para aplacá-lo. Enfim, se me protegeis, espero tudo, pois que tudo vós podeis. Ó Mãe de Misericórdia, eu sei que tendes prazer e vos gloriais em ajudar os pecadores mais miseráveis, e que os podeis ajudar, contanto que não sejam obstinados. Eu sou pecador, mas não sou obstinado. Quero mudar de vida. Podeis, pois, ajudar-me. Valei-me e salvai-me. Ponho-me hoje nas vossas mãos. Dizei-me o que hei de fazer para dar gosto a Deus, que eu o quero fazer. E espero fazê-lo com vosso socorro, ó Maria, minha Mãe, minha luz, minha consolação, meu refúgio, minha esperança.